Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos em nome do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Meus queridos e amados irmãos, vamos aqui começar mais outro tema da série de estudos, o Código da Bíblia. E esse eu creio que será o mais longo e também o mais edificante desta série, né? Também, lógico, fazendo um contraponto ao primeiro tema, que foi o que é a Palavra de Deus, que a partir do momento que nós sabemos que a Palavra de Deus é o próprio Messias feito em carne, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, que relata que a lei, as instruções, os mandamentos, que é a Palavra de Deus, tudo isso a mesma coisa, se transformou em carne e habitou entre nós, que é o Messias, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Tendo por esse pressuposto, nós vamos agora para o próximo tema desse Código da Bíblia, que é o que é as obras da lei e estar debaixo da lei. Essa palavra, debaixo da lei e obras da lei, só é mencionada nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. Meus irmãos, eu tinha acabado de fazer esse estudo, mas eu simplesmente não gravei, não salvei, e foram quase uma hora de estudo. E agora eu vou refazê-lo com maior alegria no coração, porque eu creio que isso seja a vontade do Eterno em refazer o estudo ainda melhor. E, enfim, essa foto que vocês estão vendo trata-se de um fragmento do Mar Morto que chama-se Mikse Ma'at HaTorat. Eu não sei falar bem hebraico, mas é conhecido como a sigla MMT, que foi um manuscrito do Mar Morto encontrado nas cavernas de Qumran, em 1947. Ou seja, o Eterno guardou esses manuscritos, que são datados da época do Messias, até 1947, mais ou menos próximo da época da reestruturação e do restabelecimento do Estado de Israel. E lá em Daniel, há uma profecia que diz que o profeta deveria selar a visão até os tempos finais. E o Messias relata que não passaria essa geração, que veria a oliveira brotar novamente. Quem estuda as escrituras sabe que a oliveira, a figueira brotar novamente. E todo mundo estuda as escrituras sabe que a figueira representa Israel. E associando tudo a isso, o Eterno protege e libera só nos finais dos tempos manuscritos tão importantes que irão nos ajudar a compreender as Escrituras. Porque Paulo é muito contraditório. Nós temos em Paulo que a cristandade não torce o braço para dizer que eles não entendem a Paulo. E é o que nós vamos estudar nessa série, que terá 7 partes. Ou seja, eu fragmentei em 7 partes esse estudo, que já foi passado pelo irmão Jacob no nosso grupo de estudo do WhatsApp, Retornando à Fé Hebraica. E eu acabei dividindo em mais partes, mais uma parte, porque eu coloquei mais alguns textos que eu defini, achei por bem colocar, adicionar para dar uma compreensão melhor. Então nós vamos começar com o estudo dizendo o que são as obras da lei e decifrando esse código da Bíblia, certo? Seguindo com o estudo, nós vamos ter como fonte central desse estudo esse site que está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Que vocês podem ver o conteúdo original, e aqui a gente vai adicionar só mais alguns comentários. E lógico que a gente fez algumas edições em alguns pontos que a gente já tem uma compreensão mas pouca coisa diferente, tá? O propósito desse estudo é a tradição pela qual Yeshua, em certas ocasiões, denunciou quando se substituía a palavra do Eterno, e também, assim como a luta constante que Paulo travou contra essas denominadas obras da lei. Tá? Em Mateus 15, versículo 2 e 3 diz: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Elohim pela vossa tradição. Ou seja, o Messias está fazendo um contraponto. Os escribas e fariseus estavam criticando os discípulos do Mashiach
por transgredir a tradição dos anciões, certo? E o Messias já faz um contraponto dizendo que eles, os escribas e fariseus, faziam algo pior. Eles transgrediam os mandamentos do Eterno. Então aqui a gente já pode ver que há, sim, duas leis diferentes. A primeira, tradição dos anciões. A segunda, mandamento de Deus, que é conhecida como Torá, lei ou mandamentos, tá? Ou também palavra de Deus. Então, em algumas traduções, por que transgredis a palavra de Deus? Em algumas traduções, e outras tem mandamento, em outras tem a Torá, certo? Então, tudo isso é o mesmo sinônimo. E nós vimos que esse sinônimo também é o Messias. Ou seja, o Messias é esse mandamento aqui, que não poderia ser transgredido, que deveria ser obedecido, feito em carne. E Paulo, e em Mateus 12, versículo 2, temos outra prova. Assim os fariseus viram aquilo e disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado. Isso aqui relata ao momento que os discípulos pegam a espiga com a mão no dia de sábado. Só que na Torá é permitido, sim. Não há nenhum mandamento contra os discípulos pegarem espiga com a mão. Por quê? Primeiro, eles não trabalhavam em lavoura. Segundo, eles não pegaram para revender. Terceiro, eles estavam com fome. Então a Torá ordena, deixa claro que não, primeiramente vem o homem, certo? Então o Messias inclusive cita o exemplo do rei Davi, ao qual ele não poderia comer determinado tipo de pão, mas por passar necessidade, o Eterno abriu uma exceção. Ponto. Em Romanos, Paulo fala: porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Aqui tem uma menção sobre as obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo escreve o termo obras da lei nas suas epístolas muitas vezes. E muitas vezes é incompreendido dentro do espírito da lei. No entanto, passamos a entender melhor esta questão quando é explicado à luz da mais recente evidência arqueológica, os manuscritos do Mar Morto. Os textos traduzidos pelos eruditos Qumran e Stunel dão-nos algumas pistas. As obras da lei não são nem mais nem menos do que um corpo de escritos existentes do primeiro século. O Miksat Maaser HaTorat, ou MMT, que só recentemente foi recuperado. Esta descoberta faz com que Paulo torne-se mais inteligível para a fé em nossos dias. Houve um ataque à fé em todo o mundo por muitos séculos, na tentativa de eliminar os conceitos que a lei, no caso Torá, não é mais válida, com a base em comentários de Paulo de difícil compreensão, que Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, ele fala que os indoutos utilizavam as epístolas de Paulo também como as Sagradas Escrituras para torciam, né, na verdade, as epístolas de Paulo e as Sagradas Escrituras com a finalidade de distorcer aquilo ali e levaria isso à sua própria perdição. Então, quais eram as Sagradas Escrituras no tempo de Pedro? Eram os escritos de Paulo? Era qualquer outra coisa? Pedro classifica as epístolas de Paulo de uma coisa e Sagradas Escrituras de outras. Como, por exemplo, em Gálatas, né, e Romanos. Hoje, muito mais do que nunca, percebe-se que os argumentos são espúrios. No entanto, mesmo assim, esta questão não tem sido bem compreendida, mas com a identificação do que são realmente as obras da lei, o que para uns parecia contradição, hoje torna-se entendimento obsoleto. Sem contar que, se pensarmos que o sistema religioso que matou o Mashiach não se converteu à sua pregação e muito menos findou a sua morte na cruz, eles continuaram com suas doutrinas que o Mashiach classificou de mandamentos de homens. Então, irmãos, por que eu digo que o sistema não se converteu? E também eles continuaram, ou seja, eles continuaram com a perseguição depois para com os apóstolos.
E Paulo, inclusive, foi um desses perseguidores. E o que aconteceu? O Messias, em determinado momento, fala da parábola do mordomo infiel, certo? Aquela parábola refletia realmente ao que o Eterno confiou aos homens em determinada quantidade. Por exemplo, o Messias cita lá que o mordomo infiel, ao receber o decreto que seria tomado dele o reino, ele foi simplesmente prudente ao chamar aquele que devia e dizendo, olha, a tua dívida é de quanto? É de 100. Ele rasga rápido, escreve 50, vai lá e paga. Por quê? Esses 50 a mais que ele tinha adicionado não era nada mais, nada menos. O que foi que o Eterno confiou aos homens? A sua palavra. E o que é que os homens fizeram? O que era 50, eles colocaram 100. Ou seja, eles aumentaram. Então, o Eterno considera o mordomo prudente quando ele pega aquilo que ele colocou a mais e ele tira. Mas já o que aconteceu? Depois que o Messias contou essa parábola para os fariseus, eles simplesmente riram da sua pregação. E Isaías também relatou: Vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria. Então vamos lá. Isaías está pedindo para o Eterno socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria. O que era a justiça no tempo do profeta Isaías? Lógico que era a Torá. Praticar a justiça. E se lembram de ti e de tuas orientações. Em outras traduções tem instruções. E a palavra instruções em hebraico é a palavra Torá. Que a Torá quer dizer instruções, orientações que o próprio Eterno deu misericordiosamente para que o homem pudesse obedecer essas instruções. E por ela, a partir desse momento que você recebe essas instruções, você começa a praticar, você está debaixo da sua proteção. Então, o Isaías está pedindo para que o Eterno viesse socorrer aqueles que praticam a sua justiça, ou seja, praticam as suas instruções, orientações. Agora vamos ver o contraponto que o profeta Isaías fala. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignaste. E agora, como então seremos salvos? Ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos de justiça, olha aí, a diferença da justiça de Deus para a justiça de homens. Todos os nossos atos de justiça tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como as folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe, ou seja, nossas próprias iniquidades. Então aqui é um contraponto. A justiça de Deus que o Eterno deu em seus mandamentos através da lei de Moisés, e a justiça dos todos os nossos atos de justiça, ou seja, os atos de justificativas dos homens eram como trapos de imundícia perante o Eterno. Não que a prática da Torá seja como trapo de imundícia, mas aquelas coisas que o homem mesmo cria para querer ser justo diante do Eterno por causa dessas práticas, isso sim é trapo de imundícia. Entendeu? Por exemplo, eu estava vendo num vídeo do irmão Marlon, ele dizendo que os judeus, segundo alguns tratados do Talmud, dizem que o homem que usa aquele teflim na testa e nas mãos durante uma determinada quantidade de tempo, ele é mais justo para Deus, porque ele guarda esse tipo de mandamento de homem, tá? Porque o teflim não é o mandamento do Eterno, certo? Alguns tinham sido escritos no tempo de Yeshua e outros até 2 séculos antes. Esses textos que nós tínhamos visto. Vamos ler aqui em cima, né? Que eu pulei. Entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do chamado Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grandes vasos de barro, escondidos em 11 cavernas, nas montanhas ao lado oeste do Mar Morto. Após os testes, foi constatado que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de existência. Alguns tinham sido escritos no tempo de Yeshua e outros até 2 séculos antes. Quem teria escrito os famosos manuscritos do Mar Morto? Por quem teriam sido escondidos?
nas cavernas do remoto e inóspito deserto da Judéia? Isso são perguntas que o autor faz. Que segredos eles escondem? Estas outras questões continuam a ser a objeto de debate até os dias de hoje por arqueólogos, historiadores, filósofos, teólogos, mas a ponta do véu já foi aberta, têm sido dadas respostas surpreendentes. A par de outras descobertas, uma destas respostas ocorre nos manuscritos conhecidos no campo acadêmico como MMT, que a gente viu que é a expressão em hebraico, que é essa Miksat Maase HaTorat. O que traduzindo quer dizer, as importantes obras da lei. Esse é o único, preste atenção, escrito fora da Bíblia, no primeiro século, que usa a expressão obras da lei. Ou seja, além das cartas de Paulo, não existe outro local que fale sobre a obra da lei. Ou seja, Paulo, quando está atacando essas obras da lei, ele não está atacando a observância da Torá. Ele está atacando esses manuscritos que foram escritos por essas pessoas que esconderam esses rolos, esses pergaminhos no deserto. Então, esses rolos permaneceram intactos até hoje pela mão misericordiosa do Eterno, para que nessa geração fosse descoberto e nessa geração fosse entendido o que Paulo estava querendo dizer. Por quê? Eu não estou dizendo isso de doidice. Quem tiver um mínimo de coerência e tiver a vontade de buscar a palavra de Deus, que for realmente sincero e não uma pessoa que queira estar ali apenas por estar, vai pesquisar e vai entender o que nós estamos falando. Porque na Bíblia, ou você, infelizmente, irmãos, ou você é apenas mais um que escuta o que o pastor diz e abaixa a cabeça e acha que aquilo ali é verdade e ponto final, ou você é um pesquisador que vai como é que eu posso dizer? Vai se curvar ao que está escrito. Porque se você não entender, se você não procurar entender o que Paulo está falando sobre obras da lei, você simplesmente não irá entender o que Paulo está querendo dizer nas suas cartas. Porque nós dizemos isso. Antes da sua descoberta, essa expressão só aparecia nas cartas do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. A gente viu que o Messias falou sobre 2 tipos de leis. Os mandamentos de homens, que a gente viu lá, tradição dos anciões, e o mandamento do Pai, da Torá. Ou seja, o próprio Messias estava sendo criticado por não praticar a tradição dos anciões, mas ele critica os fariseus por não praticar a Torá, certo? Então o próprio Messias já estava fazendo essa separação. Por sinal, o que nós estamos estudando, a gente está vendo que isso vai além do que nós estamos falando aqui. Isso a gente pode abordar no estudo posterior, porque, por incrível que pareça, irmãos, o que a gente leu lá em Romanos, no último Shabat, Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6, é algo assim impressionante. Como que se o Messias viesse morrer, sendo ele a palavra de Deus, como se ele tivesse morrido, viesse em carne para representar justamente essas tradições de homens. Parece loucura, mas eu prometo a vocês que com o tempo eu vou entrar mais a fundo. Mas a morte do Messias pode também ter essa consequência de ser uma representação da morte dessas obras da lei, para que o homem ressurgisse apenas para obediência pura, para o corpo glorificado, que é a pura obediência aos ensinamentos da Torá, certo? E dizendo, o homem não é salvo pelas obras da lei, em Gálatas 2,16. E que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Lembre-se que Paulo sempre fala de obras da lei, tá? Quando Paulo está falando mal, ele está falando sempre mal das obras da lei. Você nunca vai ver Paulo falando mal apenas da Torá. Você vai ver sempre associado a algo como obras da lei. Em alguns momentos, essa tangente aqui de obras da lei é retirada realmente e colocam só lei, mas você vê que são 2 leis, uma batendo com a outra. Você vê a distinção de 2 leis. Tá? E continua.
Todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. No decorrer desses estudos, veremos que o termo obra da lei refere-se a uma análise sectária de purificações rituais que não tem base no caminho ensinado por Yeshua. Não se referem em absoluto às leis do Eterno para a salvação espiritual. Ou seja, isso não tem nada a ver com as leis da Torá, a lei de Moisés. Refere-se a sacrifícios associados a rituais de purificação. É nisto que consiste e assim torna-se mais claro a compreensão, por exemplo, de Romanos, capítulo 3, versículo do 20 ao 27. Vamos fazer uma leitura aqui, que diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, Paulo está criticando essas obras da lei. Porque pela lei, ou seja, pela Torá, qual é a função da Torá? Vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei, sem essas obras da lei, a justiça do Eterno. Ou seja, sem essas obras, cadê que ele falou aqui no início? Aqui, sem essas obras da lei. Agora se manifestou sem essa lei, sem essas obras da lei, a justiça do Eterno. A gente viu lá em Isaías qual era a justiça de Deus e qual era a justiça de homens, não foi isso? A gente está aqui, a gente vai ver aqui em Isaías, que foi o que a gente viu, que aqui tem dois tipos de justiça. Vem socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, ou seja, com amor, e se lembra das tuas orientações, das tuas instruções, da tua Torá, certo? Isso é uma justiça. A outra justiça, todos os nossos, dos homens, atos de justiça se tornam como trapos de imundícia. Aqui são outra justiça. Já aqui, Paulo também faz essa distinção. Tá? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem as obras da lei, né? A justiça do Eterno. Tendo testemunho de quem? Aí vem a lei de Deus. Ó. Da lei e dos profetas. Ou seja, o Messias não teve testemunho das obras da lei. O Messias teve o testemunho da lei e dos profetas. Da Torá e dos profetas. Isto é, a justiça do Eterno pela fé, que em hebraico quer dizer emuná. E a palavra emuná tem a ver com fidelidade, firmeza e confiança. Ser estável, ser firme, ser confiante no Messias Yeshua. Ou seja, o testemunho da lei do profeta, isto é, a justiça do Eterno, ou seja, sua Torá, pela fidelidade na sua palavra feita em carne, ou seja, no Messias Yeshua. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias Yeshua, ao qual o Eterno propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência do Eterno, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Yeshua, fidelidade à sua palavra. Então, qual era a outra doutrina? Aqui aos poucos a gente vai decifrando o que consistiam essas doutrinas de obras da lei. Uma doutrina das obras da lei era que um judeu ele não poderia pregar a Torá para o gentio. O judeu ele não poderia nem comer com os gentios. Ponto. Na Torá não existe esse mandamento dos judeus não falar com os gentios e não pregar as instruções para os gentios e nem comer com os gentios. Os cristãos que estão assistindo esse vídeo, estudem a Torá, a lei de Deus, que é o Pentateuco, as leis de Moisés, e vocês irão ver que não existe nenhum mandamento nela que proíba um israelita de comer na casa de um gentio. O que o Eterno proíbe é de comer alimentos impuros, ou seja, se você vai na casa de uma pessoa que não professa fé no Eterno, você pode comer lá, desde que sejam alimentos puros. Mas o que é que os judeus fizeram? Criaram um mandamento de homem dizendo que os israelitas não poderiam comer na casa de um gentio. Tanto que Pedro, lá em Atos 10, ele recebe uma revelação do Eterno para que, sim, dizendo que ele poderia sim comer com o soldado lá, o centurião, sem nenhum problema. Porque ele não poderia
dizer que é impuro algo que o Eterno santificou, que eram os gentios. E na Torá, o Eterno pede para que nós tratemos bem os estrangeiros, para que eles possam conhecer a nossa fé. Já a lei oral, a obra da lei, já era diferente. E ele diz, onde está a jactância? É excluída, ou seja, onde está a dúvida? É excluída. Por qual lei? Olha aqui, Paulo está falando sempre de duas leis. Qual lei? Das obras? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Se a gente entender que a fidelidade, a lei da fé, é uma coisa que é compatível, que é simplesmente a lei da Torá, da fidelidade à palavra do Eterno, nós vamos compreender que é um debate sempre que vai ocorrer em todo o Novo Testamento entre as obras dos homens e as obras do Eterno. Neste e outros versículos, o que Paulo queria dizer por obras da lei? A maioria dos cristãos assumiram que ele está a falar da lei do Eterno, dada através de Moisés. E concluíram muito apressadamente que já não precisam mais obedecer à lei. O MMT, contudo, aponta para o significado totalmente diferente. Pode provar-se agora do que Paulo estava de fato a referir, quando alertava contra as obras da lei, que não era mais do que um conjunto de escritos que prevaleciam dentro do sectarismo judaico, localizado ao redor de Qumran. Na passagem acima, Paulo diz, efetivamente, por qual lei? Não pelas obras, mas pelo princípio da lei da fé. Princípio ou lei da fé. Esta é a extensão central e fundamental da salvação para a humanidade. No entanto, Paulo defende a lei, de que hoje os incautos dizem ter sido abolida. Em Romanos 3, versículo 28 a 81 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fé, certo? A gente vai ver esse ponto aqui já já. Vou até marcar em negrito para você ouvir um detalhe muito importante. Opa! Olha, presta atenção nesse verso. Concluímos de que o homem é justificado pela fé, fidelidade. Aqui em cima, mais em cima, eu disse que essa fé aqui é a lei da Torá, a lei da fé. Certo? Sem as obras da lei. É porventura o Eterno somente dos judeus? E não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que o Eterno é um só e justifica pela fé, olha, justifica pela fé. Eu estou dizendo que essa lei da fé aqui é a Torá, tá? E eu vou provar a vocês que o próprio Paulo que identifica isso aí pra gente. Eu não vou falar por mim mesmo. O próprio Paulo vai dizer que essa justificativa pela lei da fé, que é essa aqui, é justamente a lei da Torá, tá? Justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Paulo aqui está a validar a lei, mas vemos que ele diz, as obras da lei não são válidas, não conferem qualquer salvação, certo? Não conferem qualquer salvação. Então, aqui eu falei um monte de vezes de justificação pela fé. Aí nós vamos aqui, o próprio Paulo em Romanos, ele já tinha dado, o pessoal não se atenta, pega isoladamente o texto, não lê linearmente e não vê o que Paulo vem falando em toda a sua carta para depois usar o que o próprio Paulo falou para poder identificar algo que ele tinha dito já. Olha aqui, ó. Isso a gente viu no capítulo no capítulo 3, tá? A gente está lendo sempre o capítulo 3 aqui, estava lendo sempre o capítulo 3 de Romanos, tá? Olha, 3, tudo 3. Todo o capítulo 3 a gente leu quase mais atrás, tá? Aqui, ó, 3:20, tudinho. E agora a gente vai ver o que é essa lei da fé, tá? E está dizendo que essa lei da fé é que justifica pela lei da fé, no caso,
sem as obras da lei. Não é isso? E a gente vai ver aqui, ó. Em Romanos 3, versículo 2, versículo 13 diz, ó: porque os que ouvem a lei não são justos diante do Eterno, mas os que praticam a Torá, a lei de Moisés, a palavra de Deus, hão de ser justificados. Então, no capítulo 2, versículo 13, Paulo já tinha definido o que era uma pessoa justificada, o praticante da lei de Deus. E aqui ele está dizendo que eles são justificados pela lei da fé ou pela fé. Exatamente isso. Ou seja, quando vocês ouve a Torá, você ouve a palavra de Deus, que é os ensinamentos do Messias Yeshua, e você apenas ouve e não pratica, você não é justificado. Você não está justo mediante a lei da fé. E a lei da fé, nós acabamos de ver, não sou eu que digo, é Paulo que está dizendo que é a Torá, a lei de Deus. E por que eu digo isso? Aí, mas isso é a lei de Jesus. Tudo bem, mas vamos lá. Os judeus acreditam em Jesus? Não. Uma grande parte não, outra parte sim. Mas naquela época, Paulo está mandando um recado para os judeus, logo após aqui, dizendo: eis que tu que tens sobrenome judeu, repousas na lei. Que lei é que o judeu repousa? É a lei de Jesus? E te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela Torá, pela lei judaica. E confia que és guia do cego, luz para os que estão em trevas. Opa, a luz não é Cristo, não é Jesus? E por que Paulo está dizendo que a lei é a luz para os que estão em trevas? Instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei de Deus, na Torá, na lei de Moisés. É isso que Paulo está dizendo, que esses judeus, certo? Eles repousam na lei, sabem a vontade de Deus, repousam nas coisas mais excelentes, eles acham que são as luzes, eles são a luz para as trevas. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está contradizendo o Messias que diz que eu sou a luz? Não, apenas você não entende que o Messias estava ali representando a palavra de Deus feita em carne. O Messias era a palavra de Deus. Ele mesmo diz que ele e o Pai são um. Eles têm a mesma vontade, eles falam a mesma língua. O Eterno diz, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que poria as palavras dele, ou seja, a sua Torá, na boca de um profeta semelhante a Moisés. Quem é esse profeta semelhante a Moisés que falaria a Torá, a lei de Deus? O Messias. O próprio Messias, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz que veio dar o pleno entendimento, ele veio cumprir a Torá, ele veio cumprir a lei dos profetas, e até que céus e terra passem, nem um ponto, nem um traço da lei será omitido até que tudo se cumpra. Ou seja, os céus e a terra não passaram e não pode ser omitido nem um pontinho da lei. E imagine ser ela toda abolida. Então, continuando aqui, irmãos, a gente vai continuar da onde a gente parou, que eu não lembro onde foi mais. Vamos ver aqui. Acho que foi aqui. Dizendo, ó, Paulo está aqui a validar a lei, mas diz que as obras da lei são inválidas. Não são válidas. Não conferem qualquer tipo de salvação. A salvação vem pela fidelidade à fé em Yeshua, a fidelidade à palavra de Deus feita em carne. Então, por que é que Paulo se envolveu nessa discussão? De fato, há um problema nas declarações de Paulo e a coerência do texto bíblico, porque parece haver contradições entre o que ele explica, por um lado, por outro diz, entre contradições do que ele explica. Por um lado, Paulo diz que se deve defender os mandamentos e, por outro lado, ele diz que essas obras da lei não conferem vantagem. Está aparente o conflito que tinha que ser resolvido. A resposta final é que existe clara distinção entre a moralidade e a lei ritual. A expressão obras da lei, no grego, é egon nomou. Este termo foi usado na Septuaginta para traduzir do hebraico a expressão maxi, maat, hatorat. E este termo, oriundo da seita de Qumran,
tornou-se comum no judaísmo rabínico no primeiro século, mas não fazia parte propriamente da lei oral, mas sim do pensamento judaico em geral. Aí eu escrevo aqui. Essa lei oral, que hoje conhecemos como Talmud, na época do Mashiach e dos apóstolos, estava ganhando um status que os rabinos da época colocavam com o mesmo peso da Torá ou lei de Moisés. Esses rabinos criaram uma doutrina dizendo que a salvação deixou de ser dada literalmente de graça, ou seja, o Eterno, quando decidiu abençoar os patriarcas, dizendo que a tua descendência será como as estrelas do céu e que o povo herdaria uma terra que mana leite e mel para toda a eternidade, ele deu essas promessas ou seja, o Eterno não deu essas promessas não por mérito dos homens, mas apenas porque os homens de fé creram naquilo que foi dito por ele. Ou seja, o Eterno disse que daria tudo isso aos homens. Os homens não tinham feito nada ainda. Quando o Eterno chamou Abraão e deu a promessa a ele, ele não tinha pedido para que Abraão fizesse nada. O Eterno deu a promessa, dizendo que de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, e Abraão acreditou, e aquilo ali foi imputado a ele como justiça. E depois que Abraão que acreditou nessa promessa do Eterno, aí sim Abraão começou a praticar os mandamentos. Ou seja, a promessa não veio por causa das obras dos homens. Não veio por causa das obras que o Eterno deu aos homens. A promessa foi dada por um favor imerecido. Eu citei no outro vídeo, que eu tinha feito esse mesmo vídeo, só que eu acabei apagando, um exemplo simples, vocês vão entender. Eu sou um homem milionário e tenho um condomínio com várias casas de luxo. Aí eu falo para você, quem está ouvindo agora, meu ouvinte, eu sei que vocês são ricos, mas finjam que vocês são pobres. Então, eu chego para você e digo, olha, eu sou rico, tenho essas casas todinhas nesse condomínio de luxo. A partir de hoje, você ganhou essa casa aqui, essa mansão de luxo. Não vai pagar condomínio, não vai pagar funcionário, não vai pagar alimentação, não vai pagar mais nada. Você vai morar nesse condomínio. Mas, já lhe dei a casa, não foi isso? Eu dei a casa a você. Eu não pedi nada em contraponto seu. Eu só coloquei normas para o condomínio. Eu disse, olha, para você ter acesso à casa, você só simplesmente vai ter que obedecer essas regras. Você vai ter que... Não pode chegar tarde, não pode botar som alto. Você só vai poder convidar no máximo 10 pessoas por vez para vir para lhe visitar. Para entrar na piscina do condomínio, você vai ter que se banhar e trazer um exame. Os seus animais deverão sair e você vai ter que limpar os dejetos dos seus animais. Então, todas essas regrinhas você teria que cumprir para estar lá no condomínio. Mas você ganhou a casa por praticar essas regrinhas ou você ganhou essa casa por um favor imerecido que eu lhe dei? O que é que os judeus estavam dizendo? Eles entraram num condomínio na casa lá, estavam querendo entrar na casa, mas o que é que eles estavam... Quer dizer, eles estavam na casa lá, ganharam a casa, mas eles estavam na casa que eles ganharam, mas o que é que eles fizeram? Eles começaram a criar regras para o condomínio que eu dei. E essas regras estavam passando por cima das regras que eu, dono do condomínio, tinha dado. Ou seja, vocês estavam descumprindo as regras que eu, o dono do condomínio, estava dando para cumprir as suas próprias regras. E dizendo ainda mais que vocês só ganharam aquela casa por causa dessas regras que vocês mesmos inventaram e que vocês mesmos estavam praticando e muitas vezes nem praticavam. Então vocês tiraram esse favor que eu dei a vocês, essa honra, essa glória que eu dei a vocês, esse favor imerecido, essa graça, e atribuindo as suas próprias forças, que pelo contrário você nunca estaria apto diante de mim para comprar aquela casa e residir no condomínio que eu dei por causa de sua própria justiça. E ainda vocês estavam fazendo pior, descumprindo as normas do condomínio que eu tinha estabelecido. É exatamente esse o paralelo que o Eterno, que eu estou fazendo para vocês, do que os escribas e fariseus estavam fazendo na época, colocando como se Moisés, quando recebeu a Torá do Eterno, recebeu também a instrução de como
deveria se interpretar a Torá. E eles colocavam o nome de Moisés como respaldo para seus próprios debates intermináveis para resoluções de problemas pequenininhos. Por exemplo, o Shabat, eles criaram 39 leis diferentes para o Shabat. E o Messias vem criticar justamente isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela graça, pela misericórdia do Eterno, vocês são salvos. Ou seja, vocês ganharam a casa de graça. Por meio da fidelidade, ou seja, pela obediência às instruções do condomínio. Certo? Isso não vem de vós, ou seja, não é pelas suas obras legalistas. É um dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, não vem das suas próprias obras, do que vocês criaram. Não foi porque vocês começaram a praticar as suas próprias obras no meu condomínio que vocês ganharam a casa. Para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Yeshua HaMashiach, para as boas obras, para as obras do condomínio que o Eterno criou, as quais o Eterno preparou para que andássemos nelas, andar na graça, andar na misericórdia do Eterno. Depois que você ganhou a casa, você tem que andar na obediência para você usufruir dela. Aqui Paulo relata especificamente o intuito da Torá, que elas não têm a salvação, mas que elas são o meio de demonstrar a fé, a fidelidade ao Eterno. Ou seja, os rabinos tiveram a brilhante ideia de colocar o peso da salvação nas costas dos homens, dizendo que a salvação consistia na obediência à Torá e também na lei oral, mandamentos de homens, tradição dos anciões, que quanto mais mandamentos o homem cumprisse, mais eles estariam salvos. Isso é rebatido em Lucas, no capítulo 18, do verso do 9 ao 14, que é a parábola do servo inútil, que relata exatamente essa questão da casa aí que eu disse. O Eterno tem uma posse e nós trabalhamos na sua posse. Mas quando o Eterno vem para a sua casa de uma viagem, Ele não quer que você saia lá do trabalho que você está fazendo no campo e o Eterno sirva a você. Pelo contrário, primeiro você serve ao Eterno em tudo e no final de tudo, aí é que você pode comer. E aí o Messias ainda diz que essas pessoas, quando terminarem de servir o Eterno em tudo, ainda se digam servos inúteis, porque não fazem nada mais do que sua obrigação. Tornando-se assim um eterno devedor de homens. Ou seja, os rabinos botaram, além de que o Eterno deu esse favor merecidos, quando os homens praticassem os mandamentos, o Eterno, na verdade, é que se tornaria devedor deles. Então, veja a loucura que esses caras chegaram. Sabendo disso, vemos que o significado do vocábulo em si perdeu-se e tivemos que esperar pelo achado dos manuscritos do Mar Morto para se voltar a ter contato com o significado dessa expressão que levou tantos a distorcerem as Escrituras. A partir dessas descobertas, pode-se então compreender corretamente Paulo. Vamos assim rever alguns desses textos, dar uma espreitadela aos MMT apropriadamente ditos. Os escritos de Paulo tornam-se mais claros e a contradição aparente desaparece. Torna-se esclarecido que as obras da lei, preocupada com detalhes de sacrifícios de pureza ritual, nada tem a ver com o conceito de salvação de acordo com as leis que a Torá estabelece no chamado Antigo Testamento. Hoje em dia, estamos na era do conhecimento. E esta nova ferramenta é tanto uma arma como um escudo contra os que procuram destruir a fé, a lei, ou seja, a fidelidade à lei, ou a fidelidade à Torá, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade a Yeshua, que segundo João 1, versículo 14, diz que ele é a lei de Deus, a Torá, a palavra de Deus feita em carne. O debate sobre o que Paulo disse efetivamente em Romanos e Gálatas pode ser definido e explicado através da compreensão. A explicação sobre as obras da lei, a obra Mixat, Maaser, HaTorah, ou MMT, que não é nem nada mais, nem nada menos do que uma carta da seita de Qumran, os essênios, e que foi introduzida no judaísmo sectário no primeiro século e desapareceu nos anos seguintes.
após a dispersão. Depois da destruição de Jerusalém, finalmente depois da queda de Massada, o MMT foi perdido e manteve-se numa caverna em Qumran. A compreensão do que Paulo dizia estava perdida. Então, as pessoas e organizações que queriam se livrar das leis do Eterno, contidas no Antigo Testamento, utilizaram a compreensão de meias-verdades ou de passagens polêmicas nos escritos de Paulo para minarem toda a mensagem contida nas palavras de Yeshua no famoso sermão relatados nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. As epístolas do chamado Novo Testamento também foram usadas para atacar as atitudes de Paulo. O adversário tentou minar a compreensão dos gentios, por um lado, e por outro, a dos próprios judeus. Ou seja, muitos judeus hoje, irmãos, não creem em Yeshua por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos irmãos cristãos, porque eles trazem um Messias diferente do que foi ensinado na Bíblia. Porque o Messias não poderia descumprir um sábado. O Messias não poderia transgredir. E hoje os cristãos chegam, abrem a boca para dizer que o Messias quebrou o Shabat. Então, quando eles dizem isso, eles estão automaticamente chamando o Messias de um falso profeta, segundo Deuteronômio capítulo 13. Então eles não defendem mais o Messias. Quem tem que defender o Messias, infelizmente, são poucos os que fazem essa defesa. Mas enfim, por isso que os judeus não acreditam, porque os judeus sabem que o Messias, segundo o que está escrito nos profetas, ele viria para ensinar a Torá para todos os mundos, para todo mundo, inclusive, e isso é a verdade. O que o Messias veio foi dizer, lá em Mateus 5,17, que não veio destruir a lei os profetas, mas não veio destruir, sim cumprir, dar o pleno entendimento, tornar cheio, certo? Paulo tinha dito, introduzindo uma aparente contradição nos textos bíblicos de Gálatas 2,13, dá uma ideia do que aconteceu. Gálatas 2,13 diz: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Que dissimulação era essa? Exatamente as obras da lei. A gente vai ver mais abaixo. Por outras palavras, nem mesmo os escolhidos estavam livres de raciocínios torpes. Então, Gálatas 2, do versículo 14 a 16, diz: mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, veja, a gente viu no outro estudo, no estudo anterior, que é o Evangelho, conforme a Torá. Eu posso dizer isso, e quem duvidar disso, só basta assistir os outros vídeos e refute-me lá. Refute o que está escrito no Evangelho, em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia. Porque em toda a Bíblia o Evangelho sempre foi e sempre será a lei de Deus, a lei de Moisés, a palavra de Deus, o Messias e Yeshua. Porque segundo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 4, isso é irrefutável. Lá fala que os israelitas, lá no deserto, beberam da pedra espiritual e essa pedra era o Messias. Como eles beberam da pedra espiritual se o que estava sendo dito lá era simplesmente a lei de Deus? Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 18, se eu não me engano, até o capítulo 4, versículo 1 e 2, fala que o que os hebreus erraram lá, que nós não erremos agora. Porque eles receberam o mesmo evangelho. Lá tem boas novas, mas a palavra em grego lá é evangelho. Eles, os hebreus, lá no deserto, receberam o mesmo evangelho que a nós foi pregado. Ou seja, como os hebreus lá no deserto receberam o evangelho, se eles lá estavam recebendo a Torá. Porque a palavra evangelho, na verdade, é nada mais nada menos do que a palavra boas novas. Infelizmente, no grego, a palavra evangelho é exatamente isso aqui. Eles não transliteraram para dar um sentido diferente da palavra boas novas, que se associaria com as boas novas pregadas no Antigo Testamento. E disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Não, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, eles estavam praticando as obras da lei. Era essa dissimulação que Paulo está falando aqui. Então ele diz, mas pela fé, fidelidade à palavra de Deus feita em carne, a fé no Messias Yeshua,
temos também crido que a palavra de Deus feita em carne, o Messias Yeshua, para sermos justificados pela fé, fidelidade à palavra de Deus no Messias Yeshua e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas, ao lermos em outro texto, vemos algo completamente diferente. Porque não são os que ouvem a lei Torá que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei Torá é que hão de ser justificados. Esse mesmo verso a gente viu antes. E a gente viu aqui, ó, que o que são justos diante de Deus é os que obedecem o Messias, né? Que são justificados no Messias Yeshua. Mas Paulo já está dizendo aqui que são justificados os que praticam a Torá. Ou seja, é você ser obediente ao Messias. O Messias não ensinou a Torá? O Messias fala lá em João, capítulo 14, versículo 10, que diz, olha, as palavras que ouviste, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então digo, note que se nós não entendermos o que são as obras da lei, Paulo estaria se contradizendo, mas sabendo que ele está falando de duas coisas distintas, sabemos agora como identificar reais circunstâncias que Paulo estava falando. Sendo assim, a expressão obras da lei tem sido geralmente entendido como o funcionamento da lei. De fato, o que é na realidade é muito mais um título de um manuscrito da época, obras da lei, que, como já dissemos, se refere ao termo hebraico MMT. De agora em diante, podemos identificar isto como um título de manuscrito judeu do primeiro século, o qual tenta transmitir alguma justificação através das obras. Em Gênesis 22, verso 16, Abraão dispõe-se a sacrificar seu filho Isaque conforme o Eterno ordenou. Logo, em certos casos, a fé é explicada através das obras, ou seja, a fidelidade é explicada através das obras, pelo conhecimento da vontade expressa do Eterno e não pelas obras agregadas através da tradição e cultura de uma determinada forma de raciocínio humana. A fé em hebraico vem da palavra emuná, que tem o sentido de fidelidade, confiança e firmeza. Logo, Abraão creu na palavra do Eterno quando disse que de Isaque ele suscitaria a sua descendência. Porém, o Eterno disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Logo, a promessa dada a Abraão foi de que Isaque seria o filho da promessa. Uma forma de testar a fidelidade de Abraão à palavra do Eterno seria que ele matasse o filho da promessa. E Abraão foi obediente, pois sabia que o Eterno faria algum milagre. Inclusive, seria até capaz de ressuscitar para cumprir a sua promessa. Ou seja, veja que é sempre uma sequência. O Eterno, primeiramente, dá a promessa e depois ele dá uma instrução. O Eterno deu a promessa e testou a fidelidade de Abraão à sua palavra. Então o Eterno prometeu a Abraão que de Isaque, seria chamada a descendência dele. E mais na frente, no capítulo 22, o Eterno pede para que Abraão mate a Isaque. Então, é sempre essa sequência. Já os rabinos inverteram. Colocaram que primeiro viria a obediência e depois, se o homem passasse, aí sim que ele receberia uma promessa porque ele fez aquilo, entendeu? Não é assim. Nos Salmos 106, versículo do 30 ao 31 diz: então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste, e isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração para sempre. O judaísmo contemporâneo da altura e, mais tarde, a igreja, interpretando este feito de Finéias, consideraram-no justo para todas as gerações. Assim, os essênios e autores do MMT e outros grupos que pensavam que a lei pode conferir justiça pelas obras, ou seja, conferir promessas através dessas obras, aplicaram a este e outros textos similares e o aplicaram como se a justificação pela retidão pudesse ser conferida através de ações dos indivíduos.
Os filhos de Sadoc era o nome pelo qual se autodenominavam da seita de Qumran, entendiam que Sadoc, sumo sacerdote de Davi e de Salomão, era um descendente direto de Finéias e que concordava com essa posição. No entanto, Paulo diz que nada é justificado perante o Eterno pela lei, mas que é através da fé, fidelidade, que o justo viverá. Assim, a justiça é a obediência aos mandamentos através da fé. A adesão à lei sem a fé, num sistema maior, não é nada. Este é o conceito que aqui se trata. Ou seja, você não pode querer obedecer ao Eterno, guardar os seus mandamentos, para você angariar algo no futuro. Você, pelo contrário, você primeiro acredita no que o Eterno prometeu para o futuro, você acredita que essa palavra se cumprirá e a partir disso você começa a obedecer. E diz, essa visão física permaneceu, embora existam muitos textos bíblicos, como em Isaías, do capítulo 9, versículo 1 ao 6, que fala do Messias, assim como Isaías 53, que fala do seu sofrimento e da eliminação do pecado. Esses textos apontam para o sacrifício expiatório do Messias para a efetiva remoção do pecado. Isso vai confirmando mais a tese de que o Messias, ao morrer, ele leva consigo todas essas prescrições que os homens queriam se justificar por ela. Aí o Messias dá a cartada final, ou seja, o Eterno dá a sua cartada final para que o homem sempre se foque a salvação que vem através dele mesmo. A salvação não vem por atos de justiça do próprio homem. Até esses atos de justiça foi o Eterno que proveu através de seu Filho. Mas a maioria dos judeus do primeiro século acreditavam que através das obras poderiam alcançar a justiça. Como Paulo disse aos Gálatas: ó insensatos, quem vos fascinou? Receber seu Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ou pregação da fidelidade ao Messias Yeshua. Em seguida ele falou de Abraão. O MMT evidentemente interpreta e amplia de maneira extremada e distorcida certos pontos do Antigo Testamento. A sua preocupação reside em questões de pureza e não misturar o puro com o impuro, em não incorrer em erro do jugo desigual. O MMT considera tais práticas como essas essenciais à religião. O apóstolo Paulo posicionou-se fortemente contra esses ensinamentos que, como mostra o MMT, parece ter sido bastante difundido naquela época. O MMT comete o erro de achar que a impureza é meramente uma questão externa, ritualística e não moral, do íntimo do coração. Para Paulo, a religião meramente exterior é ritualística, não tem qualquer virtude, porque todos somos justificados pela fé no Messias Yeshua. Não pelas obras da lei, mas porque pelas obras da lei ninguém será justificado. A lei do Eterno, porém, continua sendo santa e o mandamento santo, justo e bom. Segundo Paulo, olha o que ele fala da Torá, quando ele fala da lei de Deus. Yeshua jamais seria contra a Torá, mas sim contra os legalismos oriundos da tradição oral e das obras da lei, ou seja, leis humanas tidas como de igual ou superior valor à Torá do Eterno. O Eterno alertou para que nada fosse acrescentado ou tirado da sua palavra. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4:2. Logo, uma questão se coloca: o que são as obras da lei? Irmãos, essa foi a primeira parte. A gente não trouxe os manuscritos, vai ficar para a segunda, tá? Vocês vão ler e vão compreender o que cada ponto que Paulo questionou. Teve ponto lá de Colossenses, ponto lá de Tito, entre outras coisas, de Romanos também, que vocês vão ver que se encaixa exatamente com as descrições do MMT. E eu estava vendo um vídeo de Paulo que era mal interpretado, e veja o que é que eles sabem. Eles sabem. Esses cineastas, esses religiosos, eles sabem. Veja o que é que diz nesse vídeo aqui, que vocês vão observar o que é que os apóstolos, numa reunião, antes de enviar Paulo, o que é que eles falam. Farei como deseja. Porém,
Eu ouvi diretamente de Jesus. Saulo, dirão a você o que deve fazer. Sim. Disse a Ananias que eu deveria levar seu nome aos pagãos. Saulo. Desculpe, Paulo. Jesus nasceu judeu e foi enviado para os judeus. Esse é o desígnio de Deus. Primeiro os judeus e depois os pagãos. E não será fácil para eles. Temos muitas leis que eles devem aceitar. O que comer, quando trabalhar, a circuncisão, serão lições difíceis para eles. Isso requer tempo. Então, irmãos, vocês acabaram de ver que até nos filmes, eles sabiam que os gentios novos convertidos precisariam se cumprir. E isso é um vídeo católico, tá? Não é um vídeo... esse vídeo aqui não é, como é que eu digo, judaico, messiânico, não. Isso é um vídeo católico. Eles sabem, sim, o que os apóstolos ensinavam. Agora, o pessoal assiste esses vídeos e nem se atentam para esses detalhes. Meus irmãos, que o Eterno vos abençoe, dê sabedoria e paz. Shalom, muita shalom. Agradecemos por mais uma festa cumprida hoje, que foi a Festa das Semanas, conhecida como Pentecostes, muito mal interpretada também, trazendo uma doutrina herética que leva os defensores da palavra do Eterno à vergonha, ao vexame realmente, que é o que esse pessoal passa, não é nada mais nada menos do que vergonha, e trazendo muito descrédito à palavra santa, que é a palavra do Eterno. Meus irmãos, cada dia mais nós sabemos que é chegado o tempo do fim. Vocês, por favor, se apeguem às santas escrituras, cada dia mais. Eu mesmo tenho muito que me policiar e melhorar, como eu creio que todos nós temos que também fazê-lo, porque o Messias, quando vier, ele quer nos pegar surpresos, praticando os seus mandamentos e as suas instruções. E ai de nós se nós não estivermos fazendo isso. Que o Eterno vos abençoe, meus irmãos. Qualquer coisa, entre em contato conosco aqui abaixo. Se vocês gostarem, dê um like. E eu peço que compartilhem sem dó. Os vídeos geralmente estão caindo muito a questão de visualizações. E eu peço aos irmãos que visualizem que esse tema realmente, essa série de 7 estudos que nós vamos fazer, realmente vai cair escamas de quilo dos seus olhos, como caíram dos meus. Shalom, meus irmãos. Fiquem na paz.